A nossa mente é uma coisa fascinante, né? Pensa só. É ela que permite a gente criar, sentir, lembrar de tudo. Mas, ao mesmo tempo, ela tem uma fragilidade, que às vezes a gente nem se dá conta. Já parou para pensar o que acontece quando algumas dessas peças tão fundamentais simplesmente somem? Imagina só, perder a capacidade de falar, de olhar para uma pessoa que se ama e não reconhecer o rosto dela, ou pior ainda, não saber mais quem se é. É exatamente nesse território que fica entre o incrível e o assustador que a gente vai mergulhar hoje. E o nosso mapa para essa viagem, o nosso guia, vai ser esta obra aqui, um clássico, Neuropsicologia, do autor Roger Gill. Bom, agora que a gente já tem o nosso guia em mãos, vamos começar pelo começo, né? A primeira grande pergunta: neuropsicologia, o que exatamente significa essa palavra que parece tão complicada? Olha, segundo o livro do Gill, a neuropsicologia é, de uma forma bem direta, o estudo de como um dano físico no cérebro se manifesta no nosso jeito de ser, nas nossas emoções, na nossa personalidade. Ela é basicamente a ponte que conecta o que acontece lá dentro do cérebro com a nossa experiência aqui fora, no mundo. Certo, agora que a gente já tem essa definição, que tal um tour rápido pelo território gigantesco que esse livro explora? É uma verdadeira viagem pelas capacidades da mente humana. Dá uma olhada na lista. O livro cobre uma área imensa. A gente vai desde as afasias, que mexem com a nossa fala, até as agnosias, que afetam a nossa capacidade de reconhecer as coisas. Cada um desses nomes técnicos que está aparecendo aí, na verdade, representa um universo inteiro de experiências humanas que foram profundamente alteradas. E é isso que a gente vai ver agora. Mas vamos deixar um pouco de lado os termos clínicos. O que essas condições realmente significam na vida de uma pessoa? O legal do livro é que ele nos aproxima do drama humano que existe por trás de cada diagnóstico. Pega a afasia, por exemplo. Não se trata só de esquecer uma palavra aqui ou ali. Não. É a perda da ferramenta mais básica que a gente tem para se conectar com os outros, a linguagem. E para a gente ter uma dimensão do que é isso, Roger Gill compartilha um depoimento de uma paciente que é, nossa, de arrepiar. Ela descreveu a condição dela assim: eu tinha a impressão de ter sido enterrada viva. Essa imagem já diz tudo, né? Mostra a profundidade do isolamento, do sofrimento por trás desse diagnóstico. Um outro exemplo muito forte é a agnosia. Tenta imaginar um mundo onde os rostos das pessoas que se ama, de repente, viram rostos de estranhos, onde os objetos do dia a dia perdem completamente o sentido. O mundo que era familiar se transforma num grande enigma que não dá para decifrar. Tá, diante de quadros tão complexos e difíceis, qual é o objetivo da neuropsicologia? Para que ela serve, afinal? A obra do Gill organiza a resposta em 3 pilares, 3 objetivos principais. O primeiro pilar é o diagnóstico, ou seja, identificar, dar um nome, organizar o caos que uma lesão cerebral pode causar. O segundo, que é fundamental, é a terapia. É usar esse diagnóstico para guiar a reabilitação, para ajudar os pacientes a reconstruírem a vida passo a passo. E o terceiro pilar, que é talvez o mais fascinante de todos, é o conhecimento. E aqui tem um ponto genial. É ao estudar o que dá errado no cérebro que a gente ganha uma visão única de como ele funciona quando está tudo bem. Cada caso clínico vira uma janela para entender a mente humana. Então, vamos juntar as peças. Depois de todas essas histórias, esses dados, qual é a grande mensagem que fica? O que tudo isso nos diz? A grande lição que o Roger Gill nos mostra é que o cérebro não é uma máquina com pecinhas separadas, sabe? Não tem um centro da memória aqui e um centro da linguagem ali, totalmente isolados. Na verdade, tudo funciona como uma rede gigantesca onde tudo está conectado. Por exemplo, uma lesão numa área visual pode não só impedir o reconhecimento de um rosto, mas também dificultar o acesso às memórias e emoções ligadas àquela pessoa. Uma falha num único ponto da rede causa um efeito dominó no sistema inteiro. Isso prova que as nossas habilidades são como uma orquestra e não um monte de músicos tocando sozinho. E isso tudo nos leva a uma última pergunta, que talvez seja a mais profunda de todas. Se uma alteração física num órgão, no cérebro, pode mudar quem a gente é, pode mexer com a nossa personalidade, com as nossas memórias mais preciosas, o que, no fim das contas, nos define? O que é a nossa identidade? A obra Neuropsicologia não só ensina sobre o cérebro, ela nos convida a pensar sobre a própria natureza de quem somos.